terceira lei de Newton, ou o princípio da ação e reação, ele fala sobre a natureza dessas forças. Ele afirma o seguinte, que toda força só existe se vier em pares. Por exemplo, se eu apoiar numa parede, por exemplo, se eu estou aqui apoiando, eu faço uma força na parede, certo? Mas eu não caio. Entretanto, se eu colocar aqui um skate embaixo de mim, é notório perceber que eu iria para o outro lado, certo? Ou seja, existe uma interação entre a minha mão e a parede. Eu faço força na parede e para isso aqui equilibrar, a parede precisa fazer uma força na minha mão. Ou seja, só existe força se vier em pares. Newton falou disso para a gente com o seguinte texto. Para toda ação, há uma reação de mesma intensidade. Ou seja, a força que eu estou aplicando no corpo vai ser a mesma força que o corpo vai aplicar em mim. Ela tem a mesma direção. Ou seja, se essa força de ação é horizontal, a reação com certeza também vai ser horizontal. Certo? Elas sempre vão estar na mesma direção. E vão estar em sentidos opostos. Mas tem um detalhe aqui que é importante frisar. A ação e a reação sempre estarão em corpos diferentes. Ou seja, uma força é a que eu estou aplicando na parede, a outra força é a que a parede está aplicando em mim. Você percebe que são sempre corpos diferentes. Vamos ver alguns exemplos agora para poder ficar tudo clean. Então olha só esses casos, ó. Imagina que são dois ímãs, aqui polo norte, polo sul, polo norte, polo sul. Polo norte apontado para o polo sul, então eles se atraem, certo? Então esse ímã 1 faz força no ímã 2 e o ímã 2 faz força no ímã 1, a gente representa assim. Perceba que as forças têm a mesma direção, têm sentidos opostos e elas são iguais. Então se essa vale F, essa aqui vale menos F. O menos é porque o sentido é oposto. Se você tem um carro andando para frente aqui, a gente pensa o seguinte, a roda faz uma força no chão para trás e o chão faz uma força na roda para frente. Essas forças também são iguais, são equivalentes, certo? E estão em corpos diferentes, porque uma força está no chão e a outra força está no carro. Beleza? Num canhão, né? Uma arma qualquer. Quando ele explode, quando o pavio explode, faz uma força no canhão, na bola para frente e, consequentemente, uma força no canhão para trás, por isso que tem um recuo do canhão. Essas forças também são iguais, com sentidos opostos, com a mesma direção e são aplicadas em corpos diferentes. Uma força está na bola e a outra força está no canhão. Aqui é outro exemplo que a gente vai usar bastante daqui a pouco, em dois corpos, né, encostados um no outro e aplicando uma força no corpo A. O fato do corpo A estar encostado no corpo B faz com que o corpo A faça uma força no corpo B. Mas, pela terceira lei, o corpo B também vai fazer uma força no corpo A, de mesma intensidade, mesma direção, sentidos opostos e são aplicadas em corpos diferentes. Então aqui a gente tem um par de ação e reação. Então toda força vem em pares. O que Newton falou pra gente, né? Como foi que ele compilou isso? Ele diz que para toda ação há uma reação. Lembre que ação e reação aqui são forças simultâneas com essas características. Elas têm a mesma intensidade, a mesma direção, sentidos opostos e elas são aplicadas em corpos diferentes. Isso aqui é importante. Então pronto, essa aqui é a terceira lei de Newton. Agora vamos aprender a fazer conta.